Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões Analíticas. Hoje nós estamos transmitindo pelo canal do Skype lives para o grupo Conhecer. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês vierem assistir o vídeo ou ouvi-lo. E hoje nós continuaremos o tema da semana passada, a vida no mundo, nos mundos espirituais. E particularmente hoje nosso enfoque maior vai ser a vida nos mundos espirituais mais próximos a nós, ou seja, aquela que se refere mais conectada ao ambiente terrestre, no qual nós estamos existindo e vivendo hoje, ou seja, no planeta Terra. Deixa eu fechar um programa que apareceu aqui na frente. De vez em quando isso acontece, as questões da tecnologia, né? Algum programa fica rodando de fundo, salta na frente. Não? Ah, que bom. Então, só foi para mim aqui, estava atrapalhando aqui a visualização. Bem, como nós sempre fazemos, a gente sempre inicia as nossas atividades com uma oração, uma prece, e também a finalizamos da mesma forma. Vamos então lá a nossa oração, rogando a Deus as suas bênçãos para todos nós, aquele amparo que de sustentação para nos auxiliar na transmissão do tema e até mesmo no entendimento do mesmo. Então vamos orar a Deus, a Jesus. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico de todos nós, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo nas noites de segundas-feiras, rogamos, Senhor, a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e coordenadores espirituais. E que esses amigos possam encontrar em nós aquele espaço, aqueles elementos para nos auxiliar, tanto na transmissão do assunto desta noite, quanto também na sua apreensão, no seu entendimento e na absorção dos mesmos. Que possamos estar conectados pelas vias da tecnologia, mas principalmente irmanados em pensamentos e sentimentos, na busca deste propósito maior de conhecimento, de entendimento, para que possamos, Senhor, com base neles, trabalharmos a nossa melhoria, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, a nossa conscientização. Agradecidos às amigas que nos amparam, se unindo a nós a partir do plano físico, e também agradecendo aqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem conosco na busca da aprendizagem, do conhecimento transformador. Divino Mestre, agradecidos por tudo, vos pedimos, lembrando dos transtornos que têm ocorrido no nosso país, te rogamos pela nossa pátria, o Brasil, e também por toda a terra. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós, fortalecendo em nós os bons propósitos que todos trazemos em nossa intimidade. Se conosco, hoje, agora e sempre, e assim seja. Bem, vamos aqui compartilhar o slide de estudo. Aqui é esse aqui. Estou com 2 slides abertos aqui. Acho que estou compartilhando outra coisa. Aqui. A gente deve ter chegado na tela aí. Como nós
dissemos na última vez, este é um tema bastante desafiador, e no nosso último estudo, nós fizemos uma introdução a esse assunto, onde a gente buscou trazer vários elementos para as nossas reflexões e como também um preparatório, ou seja, viemos aplanando o terreno para quando a gente for abordar essas questões, tenhamos uma visão mais ampla, mais abrangente, e não ficando simplesmente limitados àqueles conceitos que está à nossa volta, ou aquelas situações que nos encontramos mais próximas a elas, mas buscando distender o entendimento, a visão, ampliando para mais além de tudo isso, procurando entender essa proposta universal de como se processa a vida nesses diversos mundos espirituais. E, de alguma forma, poderemos considerar tudo como espiritual, ou tudo como material. É apenas uma questão de perspectiva ou de abordagem, porque se Deus é único e ele cria, existe aí uma unicidade, existe aí uma correlação. Então, a própria matéria também, nossa própria dimensão, o próprio universo material faz parte desses universos mais amplos. Então, a gente poderia considerar o mundo material também uma forma de transformação desses elementos, ou desse elemento espiritual. Nós vamos tentar ver isso aqui um pouco melhor mais à frente, talvez se torne mais claro isso que a gente está falando agora nesse momento. Então vamos lá. Iniciando o estudo de hoje, nós trouxemos esta observação aí, ou esta colocação de João, que se encontra na sua carta evangélica, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o único que tem esse condão de trazer libertação, de trazer salvação é a verdade. Só através dela que a gente consegue trabalhar o nosso crescimento e seguir por aquelas linhas da nossa evolução que nos conduzirá à liberdade. Libertação, aquele estado de felicidade, aquele estado livre, sem estar preso a essas teias de ignorância ou da materialidade. No entanto, vale uma observação também aí nesse aspecto dessa questão. Porque encarar a verdade é somente para os fortes. Isso não é para qualquer um. Tem que haver da nossa parte aquele movimento de querer, desejar e ter condições de suportar ou realmente aceitar a verdade, que muitas vezes a gente se defronta com a verdade, mas nós não estamos prontos, a gente não criamos estrutura ou não criamos aquelas condições básicas para fazer esse enfrentamento ou para aceitar aquilo que nos é apresentado. Então, isso também é muito importante. E tem um ponto aí muito importante nessa questão, é que a gente tem aquele movimento, os seres humanos, nós seres humanos, temos aquele movimento de tentar defender o nosso status quo. A gente não gosta muito de mudar. Falou em mudança, é algo que realmente mexe conosco, é algo que nos sacode de alguma forma. Então a gente tem uma tendência à acomodação. Nós já falamos sobre isso, já abordamos esse assunto, principalmente na live, por que é tão difícil mudar. Então, para quem não assistiu, está aí no nosso canal, à disposição aí este vídeo, e vocês podem aí ver lá as reflexões que nós trouxemos em torno desse assunto, ou desta questão. Porque é tão difícil mudar. Uma delas porque é difícil a gente aceitar a verdade. Nós realmente não gostamos muito da verdade.
Ainda hoje, após mais de 2000 anos, a gente ainda estamos optando e estamos ainda clamando por Barrabás, porque a verdade é dura. O próprio Evangelho mesmo vai falar isso, que cartas na sua, não sei se é em Paulo ou no próprio Evangelho, vai falar assim, que diz, né? Como encarar tão duras verdades, né? Quem está pronto, né? Ou quem tem condições. Realmente é para os fortes, não é para qualquer um. Bem, prosseguindo, a vida nos mundos espirituais. Então, hoje nós vamos encerrar o estudo desse tema, abordando como se passa a vida nas dimensões próximas a nós. E de alguma forma, acho que quando nós tocamos nesse assunto, nesse tema, a expectativa de todos gira em torno disso, de tentar entender essa vida que se passa nas dimensões mais próximas a nós. Mas antes de nós enfronharmos nesse ponto, vamos lembrar alguns temas aqui, alguns pontos do estudo anterior que nós efetuamos na semana passada. Então, nesse estudo, nós não estamos desenvolvendo as ideias, nós não estamos entrando em minúcias, nós não estamos explicando todo esse trabalho, realizando aquele trabalho de desenvolvimento das ideias. Nós estamos apresentando algumas ideias, alguns conceitos, ou seja, fazendo a apresentação dela nos seus princípios e elementos básicos. Então, nós não estamos ampliando o desenvolvimento dessas ideias, analisando nos seus pontos mais minuciosos, porque isso aí gasta tempo, é estudo para várias e várias aulas. Então, gostaria de deixar isso registrado aí, mais uma vez, relembrando essa questão. Então, nós estamos apresentando os conceitos mais essenciais que nós temos aprendido ao longo da nossa vida, de estudos, de pesquisas, de análises, de procuras, de busca, etc. Então, nós não estamos tendo aqui a pretensão de convencer ninguém a respeito de qualquer coisa, mas estamos apresentando aqui elementos, ideias, conceitos, para que as pessoas venham a analisar, venham a refletir, venham a pensar a respeito dos conceitos que ela possui, ou seja, fazer uma confrontação com seus conceitos e estes que estão apresentados. Então, cabe à pessoa, cabe a cada um escolher aquele que considera melhor para si. Então, são aspectos e informações que nós as temos dentro daquela pauta, dentro daquela linha da verdade. Mas, se alguém nos apresentar uma ideia melhor, uma visão melhor, um entendimento melhor acerca de um determinado tema, ou de todos eles, a gente está aberto aqui para analisar, para verificar, com atenção e carinho. A gente não tem aquela postura dogmática, fechada ou ignorante. Porque a pessoa que não quer fazer uma reavaliação, ela vai entrar numa dessas três linhas aí, ou de fanatismo, ou de ignorância, ou de dogmatismo. Então, não. Como um cientista que deve estar aberto à pesquisa, à investigação, assim nós também. Então, a gente vai fazer aquela confrontação. O que parece mais justo, o que parece mais correto. Então, ele não tem aquela postura, aquela atitude de deter a verdade final e absoluta. Acho que isso aí é algo ainda muito distante para nós, mas que a gente vai alcançando passo a passo, caminhando devagar. São conceitos que nós temos aprendido junto com a espiritualidade e junto com as grandes culturas do mundo. Então, nós fizemos ao longo do tempo aquele trabalho de procurando separar o joio do trigo. Porque o trigo é verdade, mas tem muito joio misturado aí por vários e vários interesses aí, que não é o caso analisar aqui no momento. A gente gostaria de pontuar esses pontos aí. Então vamos agora
no resumo básico do estudo anterior, que também está correlacionado com isso que a gente está acabando de dizer. Então, podemos observar que existe uma vinculação estreita dos assuntos e das questões. Uma está vinculada e ligada à outra. Então, nós vimos na semana passada que existem no mundo mais de 5.000 religiões. Essas 5.000 é aquilo que está catalogado e, mesmo assim, não foi colocado todas. Então, existe muito mais do que isso. Então, realmente é um volume, é uma onda de muito enorme. Vocês há de convir comigo que realmente é muita coisa. E não é de falta de religião que o ser humano não espiritualiza, né? Porque então, se pensa a diversidade toda. Não é falta de informação, de conhecimento, bem lembrado, né, que nós não estamos caminhando no caminho da espiritualização ou da melhoria. O que é que está atravancando, né, todo esse ponto aí? Bem lembrado isso. E todas essas religiões vai trazer aí as suas ideias, os seus conceitos, sua visão de como é a vida futura. Vamos entrar aqui também no ponto de como que esses conhecimentos chegaram até nós. Isso também é um outro ponto a ser discutido, a ser visto e revisto, analisado, pensado, né? Mas não é o foco do nosso estudo aqui hoje. Em consequência, nós entendemos a importância capital, fundamental, de se primar ou buscar a verdade acima de qualquer outros elementos. Então, diante deste mundo aí, deste universo de ideias, de conceitos, de informações, ou seja, nessa lavoura de trigos e joios aí, essa primar pela busca da verdade, acho que é algo que tem que estar acima de tudo, porque senão podemos aí incorrer em sérios erros e equívocos de jornada e de percurso aí. É algo que a gente tem que ver com bastante carinho, bastante cuidado. E daí esse é o critério que nos norteia a verdade, a busca pela verdade. Bom, fazendo um resumo dessas ideias, desses estudos aí, logicamente, obviamente, eu não estudei todas as religiões do mundo, eu estudei várias delas, algumas dezenas, mas fazer 5.000 religiões, estudar tudo isso aí numa única vida é impossível, é muita coisa. E para você conhecer as coisas em profundidade, não dá para fazer um estudo superficial, é coisa que gasta tempo, dispêndio, deslocamento, dinheiro, uma série de fatores. Então, realmente é impossível. Nós estudamos algumas dezenas. E nós podemos resumir, reunir todos esses conceitos que essas religiões nos apresentam acerca da vida futura, basicamente em três estágios. Vai haver aí alguma diferença aí, menor, um pouco maior em relação a isso, mas resumindo, a gente poderia sintetizar essa visão da vida futura, que todas as religiões vão apresentar aí, em três níveis, ou três estágios, basicamente. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí as nossas colocações e ponderações. A primeira é aquela de bem-estar, de realização, por exemplo, que as igrejas cristãs, ou ditas cristãs, vão dizer aí, se referir como céu, como paraíso. E várias religiões vão colocar mais ou menos dentro desta linha de conceitualização. O segundo estágio é um estágio intermediário, que pode designar aí de erraticidade. É bem próprio aí daquele estágio que dentro da doutrina espírita ou do espiritismo, eles vão designar desta forma aí, um estágio intermediário aí, onde o ser não está naquele ponto de realização, mas também não está naquele ponto, vamos dizer, infernal, vamos colocar assim. E esse terceiro estágio é aquele estágio de sofrimento, de punição ou de consequencialidade da vida da pessoa, ou das consequências daquilo que a pessoa é ou está,
seja o que for, mais ou menos nesse termo. Então, nós podemos resumir as visões das religiões acerca da vida futura nesses 3 níveis. Cada uma delas vai apresentar mais ou menos esses 3 níveis, com alguma variação. Algumas, por exemplo, não apresentam esse estágio intermediário. As religiões cristãs mesmas vão falar de um céu, ou, com exceção do catolicismo, né? No catolicismo, eles vão falar ali de um estágio intermediário que eles vão designar de purgatório. Então, tem um céu, um purgatório e um inferno. Já as linhas lá do protestantismo vai falar de um céu e de um inferno, e isso para o futuro, não é para o imediato. Para o imediato, eles vão propor lá que as pessoas ficam em sono até o julgamento final, coisa que nós também abordamos no estudo que semana passada, lá, introdutório. Vocês vejam o estudo lá que nós tratamos disso. Bem, nós também apresentamos e mostramos para vocês, colocamos que não são colocações nossas, pessoal, minha, própria, não é um pensamento meu próprio, mas aquilo que nós temos, como eu falei, que nós temos aprendido junto do conhecimento espiritual e também junto de fazendo uma síntese aí, um apanhado, uma análise de todo o conhecimento que nós vimos aí aprendendo ao longo da vida, dos nossos estudos, pesquisa e tudo mais, ok? Então, nós vimos que a vida, ela nasce e se expande por todo o universo e vai até além. Ela permeia e se manifesta em várias dimensões. Então, desde as dimensões iniciais da criação até aquelas expressões da matéria de grande densidade que nós, cientificamente, nós desconhecemos. Porque a matéria que nós conhecemos hoje, essa matéria que a gente toca, lida com ela não é a matéria mais densa nesse sentido. A própria ciência já está caminhando na direção de falar de matérias mais densas do que essa matéria nossa. Por exemplo, a matéria da estrela de nêutron, por exemplo, ela é tão densa que uma colher dela lá, uma colherzinha de chá dela, é mais pesada do que toda a matéria que tem na Terra. Então, a própria ciência já está tratando dessas matérias em níveis para lá ou além até da nossa matéria aqui que a gente conhece. Então, a própria ciência está caminhando nesse sentido. Então, por isso que eu falei lá no início que a nossa matéria aqui, dentro desse contexto, ela também faz parte de uma dimensão espiritual, de alguma forma. Mas para a gente diferenciar essa matéria grosseira daquela matéria que a gente não percebe, não vê, a gente faz essa divisão. Mas é mais uma divisão conceitual, para facilitar o nosso entendimento. Então, a vida, ela nasce de Deus. Ela nasce de Deus e se espraia por toda a criação. E essa criação, ela contém em si diversos universos ou diversas dimensões. A gente vai abordar isso daqui um pouco melhor. E mais especificamente aquelas dimensões que estão aí relacionadas ou correlacionadas com a Terra, mais próxima a nós aí. Um outro ponto que a gente também falamos e colocamos é que nós podemos perceber e comprovar que a vida, ela evolui. E essa evolução, nós temos que entender, ficar claro para nós, que ela é constante, ela não está estagnada. O que ocorre é que a evolução da vida, ela se passa em processos de milhões de anos. Então, para nós, parece que a natureza está estagnada, que as coisas estão estagnadas. Mas não, está havendo uma evolução. E na semana passada mesmo nós falamos isso. O nosso próprio corpo físico, ele está ainda em processo de evolução, de desenvolvimento, que nós não alcançamos ainda todo o potencial que o corpo físico detém em si. Então, nós estamos aí, em relação ao corpo físico, nós devemos estar usando aí de potencialidade deles em torno aí de 70%, mais ou menos, ainda. É bastante coisa. É um dos corpos, na semana passada também falando sobre isso, é um dos corpos que nós temos que está mais desenvolvido. É o que está mais desenvolvido. O nosso corpo, por exemplo, duplo etérico, a gente já desenvolveu ele aí na média de uns
60%, mais ou menos, algo assim. 50% a 60%. Já o nosso corpo espiritual, que muitos chamam de perispírito, psicossoma, sei lá, outros nomes aí, ele já está muito menos desenvolvido, ele está aí na faixa dos 40%. Então, existe essa diferenciação. Então, mas o importante aqui é que a vida ela está em evolução. Consequentemente, nós que somos os seres que habitamos a criação divina, estamos espalhados aí por toda a criação, nós também estamos inseridos nesse processo de evolução. Que nós temos vida, nós detemos vida. Essa partícula mais ínfima que foi criada por Deus, que somos nós. Então, nós estamos também nesse processo de evolução, sofrendo evolução em diversas áreas. É que nós, semana passada, a gente falou sobre isso. Então, nós somos esses seres criados, ou seja, nós somos essas centelhas divinas, que vai receber diversas designações. Centelhas divinas, espíritos, princípios inteligentes, crisálida divina, mônada. Tem várias designações para os seres criados. Então, essas centelhas divinas, essas crisálidas, essas mônadas, elas estão estagiando em diversos níveis de vida, ou diversos níveis na criação divina. Portanto, ela vai ocupando diversas estratificações aí na criação divina, que vai gerar essas dimensões. Nós estamos estagiando nessas dimensões várias aí. E esses seres, nós, enquanto espíritos, nós estamos desenvolvendo várias potencialidades. Por exemplo, inteligência é uma potencialidade que nós temos. A consciência, as capacidades perceptivas, a razão, a afetividade, a compreensão, entendimento, racionalidade. Gente, nós temos tantos potenciais que, gente, assim, são muitos e muitos. Inclusive, os próprios corpos que a gente detém, são potenciais. E a gente tem outros potenciais, a gente ainda nem conhece, nem sabe, não tem a menor ideia deles. Por exemplo, os potenciais dos sextos sentidos, que vai envolver aí telepatia, visão das dimensões superiores ou inferiores, ou escutar os sons dessas dimensões além da matéria, e vários outros. São potenciais que a gente tem e que está em desenvolvimento. Isso aí está em evolução. Então, o ser, ele está em evolução. Nós não somos um ser finalizado, acabado. Não. A vida da centelha divina, ela é única. Existe até uma briga aí, né? Então, nós temos uma única vida. Quando o ser é criado, quando nós somos criados, a gente tem aquela vida ali e aquela vida ela é imortal, ela nunca termina. Daí nós já podemos entender e compreender e aferir que a morte não existe, porque a vida é única. Então, eu venho, nasço aqui, passo por estagios aqui, deixo o meu corpo físico, que já vai designar de morte, e continuo vivendo. É uma única vida. Agora, nós vamos ter diversas existências. Então, nós vamos passar por diversos estágios, infinitos estágios de progresso, de desenvolvimento ou de aperfeiçoamento. Então, nós temos que entender isso para a gente poder entender a vida além da matéria, porque senão fica complexo não compreender isso. Portanto, nós somos um ser ou um espírito em evolução. E, bom, também nós explicamos ali, analisamos no estudo da quinta-feira passada, que essa ideia de uma condenação eterna, ela vai contra o amor e a justiça de um Deus que é Pai, de um Deus que é amor, que é justo e é bom. Então, essa ideia de condenação eterna, ela está equivocada, ela está errada. Se você quer, não admite outra
proposição, essa para você é verdadeira, tudo bem, fica com ela, mas você vai estar errado. Isso aí não procede, é uma questão até de bom senso, de lógica. Se a gente for pensar, a gente for analisar, não tem sentido de condenar alguém eternamente. A pessoa errou e não é dado a ele a oportunidade de se refazer, de consertar os seus erros, de acertar a sua vida. Foi a primeira fase infantil do ser humano, achar que não teria consequências e que não teria chance de renovar. A condenação eterna seria uma consequência muito drástica, né? Para um Deus que é amor, que é justiça, não tem sentido lançar um ser numa condenação infinita. Por exemplo, você pensa bem, como também a alma ser criada, ou o ser criado no instante do seu nascimento. Então, a criança, por exemplo, nasceu lá na África, foi criado naquele momento ali, aquele espírito, aquele ser, esse ser, essa centelha divina ali, vamos supor que se fosse verdadeiro, foi criado naquele momento. Nasce lá na África, num país de fome, de miséria, aí com 2, 3 meses morre. E aí? Quer dizer, ela não teve nem oportunidade de construir nada, nem no bem, nem no mal. Aí como é que faz? E você fala assim, então ela vai para o céu. Mas então tá. E isso em relação aos outros, que passou por todo o inferno, por toda uma dificuldade aqui no mundo, vai ser justo? Isso é justo? Então, assim, sabe, são muitos pontos que não... Realmente a ideia aqui está toda torta. E o ser humano não para pensar, que muitos falam assim, porque Deus quis. Criação divina, Deus que quis que a pessoa... Eu falei, gente, não, peraí, é um absurdo. É um absurdo você fazer isso, atribuir uma coisa dessa. Bom, então, assim, isso vai totalmente contra a ideia de um Deus amoroso. Não dá. Nada contra quem quer adotar isso aí e não aceitar outra visão, tudo bem, nada contra. Mas é um absurdo. Eu, particularmente, não aceito um trem desse aí, não concordo com isso. É algo para mim totalmente equivocado e errado. Para mim, aquela ideia de a gente ter uma nova oportunidade de fazer caminho, de consertar, isso é mais justo, mais correto. Mas para mim é a verdade. A outra não. É um erro. Um outro ponto também que a gente analisou também foi essa questão do estado de sono, da pessoa morrer e entrar em sono, nessa letargia ou hibernação depois da morte. Isso aí também não faz sentido diante de um Deus que é ativo, é um perene criador, está o tempo todo trabalhando, diante de um universo que está em constante expansão e no qual abunda movimento, transformações, evolução, vida. Então, isso não faz sentido, nós analisamos lá na semana passada. Também nós vimos na semana passada que o materialismo, o ateísmo, também não tem sentido. É algo que não procede, não tem lógica, não tem bom senso nisso. Foi esclarecido também que os seres não terão como evoluir se não houver um processo de múltiplas existências. Nós também falamos isso, que a gente está acabando de falar. É nessa multiplicidade de existências que a gente tem a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir, de aprimorar, de consertar os erros. Então, nós vamos ter a oportunidade de refazer caminhos, deixar o mal e buscar fazer o bem, deixar o ódio e trabalhar no amor, na construção do amor, da compreensão, do entendimento, e vai por aí afora. Também foi informado de que, para ser justo, todos os seres eles têm que ser criados dentro dos mesmos critérios, ou seja, dentro de uma mesma situação, dentro de uma mesma condição, etc. Portanto, todos eles vão trazer em si os mesmos potenciais e vão ser direcionados para o mesmo alvo, que é a evolução.
E essa evolução é aquilo que muitas religiões vão designar de volta a Deus, ou seja, vai ser o famoso religare, ou o retorno à casa do Pai, e etc. São expressões que a gente encontra na própria Bíblia. Ou, por exemplo, na passagem do filho pródigo. Tudo isso tem a ver com essa questão da evolução dos seres, de crescimento, de aprimoramento. Porque é que nós acabamos de falar. Se um é criado naquele momento ali, nasce num berço de outro, o outro é criado naquele momento, nasce numa miséria danada, qual é a justiça disso? Se um nasce tendo oportunidade de ter tudo, e o outro não, se um nasce inteligente, o outro nasce retardado, qual é a justiça disso? Então, para ser justo, Deus, para ser justo, tem que criar todos no mesmo pé de igualdade. Quer anjo, quer demônio. Seja anjo, seja demônio. Porque se a gente for criado, o anjo é criado lá com toda alegria e felicidade, e o demônio com todo sofrimento e dor, então essa ideia também não tem jeito. Então nós temos que ser criados de uma mesma forma, dentro dos mesmos critérios, dentro de uma mesma situação, etc. Isso é justiça. Consequentemente, nós vimos que a existência ou a criação ela é composta de diversas dimensões ou universos. Nós apresentamos, inclusive, um gráfico mostrando isso para vocês. Hoje a gente vai tocar nesse gráfico um pouquinho aí. E todas essas dimensões elas são habitadas por seres, por essas almas, por esses espíritos, ou por esses princípios inteligentes, sei lá, como se quiser designá-los. E, logicamente, esses seres estão em níveis diferenciados de evolução, de desenvolvimento. Porque se Deus cria desde o princípio, a gente não sabe qual é esse princípio, mas ele sempre criou, então nós vamos ter aqueles que estão mais avançados nessa escala da sua evolução, da sua existência, e aqueles que estão surgindo agora. Por exemplo, se Deus está criando nesse exato momento, esses espíritos estão sendo criados agora, não pode ter correlação, compatibilidade conosco. Ele é criado no mesmo ponto, mas nós já estamos aqui. E eles são criados aqui. Todos são criados aqui nessa escala. E vão evoluindo, vão crescendo. Isso vai mostrar aí esse ponto, mostrando que todas essas dimensões elas são habitadas. Um outro ponto também que a gente viu aí na aula passada, e aí alguns pontos nós estamos complementando aqui, então todos os seres, agora no tocante a nós, a Terra especificamente, seja homens, animais, plantas, anjos, numa escala acima, são criados em condições de igualdade e de oportunidades, são as mesmas para todos. Ou seja, dentro dos princípios da justiça divina, que é equidade, e do amor divino, que são aquelas possibilidades e potencialidades idênticas para todos. Portanto, nenhum ser é criado melhor ou superior ao outro. Nós temos que ter isso em mente. Todos nascemos iguais. Todos nascem iguais, iguaizinhos. Um outro ponto, a partir da sua criação, os seres vão progredindo, eles vão evoluindo na conformidade do trabalho que eles realizem sobre si mesmos. Portanto, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhando sobre si, nós vamos estagiando em diferentes níveis existenciais, onde a gente vai desenvolvendo diversos atributos ao longo do tempo ou das nossas existências. Então, nós já citamos alguns atributos, podemos falar outros, por exemplo, o magnetismo, a afinidade, a gravidade, porque todo ser ele tem uma gravidade. É aquilo que nós falamos, a gravidade nossa em relação à Terra não pode comparar uma coisa com a outra. Então, a gente desenvolve aqueles atributos de atração, de repulsão, sensibilidade, instinto, inteligência, vontade, pensamentos, sentimentos, razão, raciocínio, percepções e milhões de outras potencialidades. Algumas a gente desconhece por completas, outros, por exemplo, a gente pode designar os potenciais lá dos anjos, dos arcanjos, etc. Mas
que eles têm potencialidades que nós não temos como abordar ou falar a respeito delas. Não conhece como que seria a vida de um ser que esteja no nível de um anjo. Não dá para a gente falar a respeito. São coisas conhecidas para nós. Então, aqui nós já falamos que Deus, ele trabalha continuamente. E ele criou desde sempre, cria desde sempre. Onde a gente vai encontrar seres mais antigos, mais evoluídos, e seres mais novos, que estão nos estágios iniciais e intermediários de evolução. Uns em relação aos outros. Por exemplo, nós, seres humanos, a gente pode falar que nós estamos aí na beirada ou tocando aí esse estágio intermediário de evolução. Então, os seres, eles se encontram em estágios diferentes e diversos, tanto no desenvolvimento dos seus potenciais, consequentemente, eu vou falar no seu estágio evolutivo. Então, uns ele pode classificar como querubins, outros como arcanjos, anjos, homens, seres folclóricos, por exemplo, que alguns designam de elementais, animais, plantas, minerais. Então, são classificações de seres que se encontram em níveis diferenciados de evolução. É uma forma de entender isso aí. Bom, agora trazendo alguns elementos complementares aí, o estudo que a gente fez até na semana passada. Então, Deus, quando ele cria inicialmente, ele vai criar 3 elementos fundamentais ou princípios universais. Então, ele vai criar o princípio material. Esse princípio material, ele perpassa toda a criação, onde a gente vai encontrar a matéria em diversos níveis vibracionais, como a gente mostrou naquele gráfico da semana passada. A matéria ela está em vários níveis vibracionais. Então, tem aquelas matérias mais grosseiras, mais sutis, e vai assim em diversas escalas. Então, a matéria física que nós conhecemos, nós tocamos, é apenas uma das manifestações desse princípio material. E ele vai criar um outro princípio, que é o princípio espiritual, que é a centelha divina, é o espírito, é a mônada, que somos nós, que é o ser que possui consciência, possui inteligência, ele é capaz de evoluir, se desenvolver, se crescer. Então, é um princípio que compõe a criação, que compõe o universo. E ele vai criar um terceiro princípio, um terceiro elemento, que nós o desconhecemos. Não tem designação esse terceiro elemento. No Espiritismo, na doutrina espírita, eles vão apresentar esse terceiro elemento como o próprio Deus, mas não é. Não é. Esses 3 elementos vai ter a sua fonte naquelas questões da trindade, que quase todas as culturas do mundo, para não falar todas, as culturas do mundo vai apresentar. É a trindade que existe em diversas culturas aí. E esse terceiro elemento, especificamente, é um elemento que vai vincular o princípio espiritual ao princípio material. Ele que vai fazer o elo, a ponte dessa vinculação aí. Então, só que nós desconhecemos. Que elemento é isso? Não foi dado um nome, não uma designação para ele. Mas existe. Isso aqui vai formar a trindade. Deus está fora disso. Aquilo que seguindo lá a cultura hebraica dos judeus. Deus é único e único ele se mantém. Então, a criação, quando ele cria, é que ele vai irradiar, ele vai emanar, ele vai dar origem, ou ele vai criar esses 3 elementos que vai formar vai compor toda a criação. Então, na criação não existe dualidade. Várias religiões vão apresentar aí uma dualidade na criação, como, por exemplo, matéria e espírito. Não existe essa dualidade. Tudo é uma composição de 3 forças, de 3 elementos ou de 3 princípios. Não existe no universo dualidade. A dualidade
advém da dificuldade do ser humano de compreender, de entender e de perceber esse terceiro elemento. Portanto, ele é desconhecido para nós, ainda, por enquanto. No futuro, não sabemos quando, apesar de já ser conhecido por alguns, na linha do conhecimento espiritual, do conhecimento superior, esse terceiro elemento ele é conhecido, ele é sabido, ele é entendido. Tanto é que todas as culturas do mundo vai falar de uma trindade, vai apresentar uma trindade, exatamente disso aí. Essa trindade advém dessa percepção, desse entendimento, dessa compreensão desses três elementos universais. Também tem que estar claro para nós também. A criação divina, então, ela é composta de múltiplos universos. Aqui a gente referiu na semana passada da escada de Jacó, onde vai encontrar infinitas dimensões. Ele contém, esses múltiplos universos contêm em si infinitas dimensões. Ou essas dimensões vai conter em si universos. Cada universo é a manifestação desse princípio material, num estado vibracional específico e diferenciado. Ou seja, o princípio material ele se manifesta em múltiplos níveis de existencialidade vibracional, de onde irá surgir ou advir vários universos ou dimensões, como queira. Então, a matéria que nós conhecemos é uma expressão grosseira de lentidão vibracional bem baixa dessa matéria quintessenciada ou fluídica, dessa matéria que na doutrina espírita, no espiritismo, foi chamada de fluido cósmico universal. Então, essa matéria que nós vemos aí, aqui, é esse fluido cósmico universal condensado, vibrando numa frequência muito lenta, muito lenta. Nós vimos lá na semana passada também o espectro luminoso. Vimos uma faixa desse espectro luminoso, que é exatamente esse espectro de vibrações. Bem, um outro ponto, onde estão essas dimensões? Porque a gente, quando fala disso, a gente tem ideia de que isso está fora, está lá, em algum lugar. Não, gente, isso está aqui, à nossa volta. Nós estamos mergulhados nessa dimensão como os peixes dentro do mar ou dentro da água. Como os peixes dentro da água. A água que nos envolve seria essas dimensões. Então, ela não está em algum lugar, ela está aqui nesse exato momento. Nós estamos dentro delas. Ela está aqui nesse exato momento. Não está lá fora, em algum lugar estanque, separado, definido, não. Ok? A gente tem que ter essa ideia também, que quando a gente fala das dimensões espirituais, do mundo espiritual, a gente pensa nele. Não, ele está aqui agora, nesse momento, à nossa volta, nos cercando, nos circundando. Nós estamos dentro dele, e não o contrário. Consequentemente, a terra física e todos os processos existenciais que ocorrem aqui na nossa Terra é uma cópia, e a espiritualidade, o conhecimento superior vai nos informar, nos esclarecer, que é uma cópia ainda mal feita do mundo espiritual. Então, tudo que nós temos aqui, a gente vai encontrar no mundo espiritual em expressões ainda para além do que a gente imagina, do que a gente conhece. De que é uma cópia de lá, e não o contrário. O mundo espiritual não veio depois da Terra física, não, veio antes, ele é anterior à Terra física. Então, a nossa origem é do mundo espiritual. A gente vem para a Terra física, o mundo físico, o mundo material, estagiamos aqui, e depois a gente retorna para esse mundo espiritual. Lá é a nossa pátria. Aqui é um estágio, um momento, é passageiro. Agora nós vamos analisar esse estágio dessa centelha divina no reino humano. Ou seja, nós não vamos ver os reinos anteriores pelos quais nós passamos, não. Nós vamos tentar entender essa evolução desse princípio
espiritual, dessa centelha divina que todos nós somos, nesse estágio que a gente chama aí de terra. Então, onde nós estamos, a terra física, e o mundo espiritual à nossa volta, ela vai ser composta de zonas espirituais. Igual aqui na nossa terra física. Nesse mundo espiritual, a gente vai encontrar diversas situações, tanto de sofrimento quanto de felicidade. E vai encontrar isso depois da morte. Onde as almas de homens e mulheres vão parar nesses lugares, nessas regiões. E deixando o mundo físico aqui, a gente retorna a esse mundo espiritual, que está à nossa volta. Não é um lugar separado. Está aqui nesse momento. Na verdade, a morte é só aquele portal pelo qual a gente passa de uma dimensão a outra. O nascimento também é um portal. Do mundo espiritual, a gente consegue se manifestar no mundo físico. A gente renasce aqui. Então, tanto o nascimento quanto a morte são portais pelos quais nós entramos no mundo físico e o outro pelo qual a gente sai dele. A gente entra por uma porta e sai pela outra. Algo nesse sentido. Um aspecto interessante que nós temos que entender e compreender também, alguns pontos a gente pode perder de vista nesses estudos e nessas análises, é essa questão da exaltação aos mortos. Existe na cultura, não sei se é na cultura humana de uma forma geral ou se particularmente do Brasil, que quando a pessoa morre, parece que a pessoa melhora. Ah, mas o fulano foi uma boa pessoa. A pessoa era, às vezes, mulherengo, fofoqueiro, falador, alcoólatra, tinha diversos problemas, mas diversas dificuldades, apresentava diversas dificuldades, aí ele morre, vira santo. Gente, isso não ocorre. A morte não transforma ninguém. Ela só muda o ser, desloca o ser de uma situação para outra. A gente estava estagiando no mundo físico e retornamos ao mundo espiritual. A morte só faz isso. É muito simples de entender isso. É a mesma coisa se eu mudar para os Estados Unidos, eu não vou deixar de ser eu com todas as minhas lembranças, com todas as minhas qualidades, com todos os meus defeitos. Exatamente. Só que a morte é outra dimensão, né? Nos Estados Unidos, eu estou aqui no mesmo globo. Na mesma dimensão física, né? Então é exatamente isso. O fato de morrer não vai melhorar ninguém. Do lado de lá, ou nessa dimensão espiritual, nós vamos continuar sendo o que somos. Tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos conceitos, os mesmos sentimentos. Não muda nada. Porque mudança, ela é única e exclusivamente resultante de trabalho, de empenho, de esforço, de luta. Resumindo uma palavra, de conquista, como o Vicentinho está lembrando aí, de conquista pelo ser. Sem isso, sem a pessoa trabalhar, sem a pessoa se desenvolver, sem a pessoa se esforçar na sua mudança, na sua construção ou na solução dos seus problemas, não vai ter solução caída assim do céu nas nossas mãos. Isso não existe. Então, quando nós morremos, nós continuamos sendo o que somos. Para ser diferente, só mudando, só se transformando. E para isso temos que trabalhar sobre si. E o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, ele vai ocorrer basicamente em duas dimensões. Nós vivemos na dimensão física e espiritual. E é interessante que, mesmo quando nós estamos estagiando aqui, durante o dia nós estamos na dimensão física. Quando a gente dorme à noite, a gente passa a viver nessa dimensão espiritual. Isso que eu falei para vocês. Essa dimensão espiritual não está lá, ela está aqui à nossa volta. Nós estamos dentro dela. Nós estamos incorporados nela. Estamos conectados, vinculados a ela. Toda a dimensão física está dentro da dimensão espiritual. Então, a dimensão espiritual contém a dimensão física. E não o inverso.
não é o inverso, é assim. A estrutura é assim, vamos assim dizer. A gente pode se referir graficamente a essa questão. Isso é uma referência gráfica. O nosso problema todo é que quando a gente acorda, a gente não lembra desse momento que a gente esteve na dimensão espiritual. A gente não traz lembrança. O nosso corpo, o nosso cérebro físico não consegue guardar as memórias dessa vivência que a gente estava momentaneamente conectado ao nosso corpo espiritual. Então, por isso que as lembranças do cérebro espiritual não conseguem chegar até o cérebro físico. Esses cérebros estão vinculados de alguma forma, mas vamos dizer, a conexão entre eles, o tráfico de informações entre eles, se passa de uma forma muito difícil a depender do nível de espiritualidade ou de evolução, de crescimento do ser. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que trazem uma lembrança melhor, outras não trazem nada. Alguns trazem uma lucidez impressionante. No mundo ainda é raridade essas pessoas assim, mas tem muitas pessoas assim que conseguem lembrar bastante bem dessas vivências no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Você não pode achar que todo mundo é igual a nós. E um outro ponto interessante que tem que também não perder de vista é que o mundo espiritual é o mundo da verdade. Esse é o grande problema. E das consequências. Lá nós somos o que somos, de fato. Então, por quê? Por exemplo, aqui na Terra eu consigo mentir para o outro, enganar o outro. Já no mundo espiritual eu não consigo fazer isso. Quando lá os meus sentimentos, os meus pensamentos estão expostos. Então, os outros habitantes, eles conseguem ver e sentir o que eu sinto. E conseguem perceber o que eu penso. Então, a telepatia no mundo espiritual é uma condição sine qua. É uma condição natural e normal a telepatia lá. Porque a telepatia para nós aqui é algo que a gente tem ou não. É algo que a gente não tem consciência desse sentido. Nós temos esse sentido. Mas ele aqui no corpo físico, ele está embotado. E ele pode também estar em diversos estágios de desenvolvimento. Já no mundo espiritual, quando a gente deixou o corpo físico e passamos a residir, a nos expressar no corpo espiritual, esses sentidos, que estão além dos sentidos físicos, eles se manifestam já numa potencialidade no qual o ser se encontra. Nem todos que estão lá conseguem ver o pensamento do outro, mas aqueles seres que estão em condição menor conseguem ver e sentir. Então, a mentira lá não é possível. Então, lá não adianta você negar. Se você é fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro lá. E todos vão ver, vão perceber que você é fofoqueiro. Se você for assassino também, seus atos estão estampados, não ficam escondidos. Isso é um ponto bastante claro e ter em mente aí. Outro ponto interessante ter em vista e também não poder perder de vista é que o mundo espiritual ele é estratificado em regiões. E como é que são essas regiões do mundo espiritual? Elas são definidas por aqueles que a habitam, os habitantes se aglomeram naquela região ali, que vai definir aquela determinada região, onde nós vamos encontrar as cidades, os vales. Então, nós vamos ter lá os vales dos suicidas, os vales dos mentirosos, os vales dos políticos corruptos, dos fofoqueiros, dos assassinos, etc, etc. Então, é estratificado em regiões. Por quê? Quando a gente deixa o corpo físico, nós vamos ser direcionados, vamos ser atraídos, ou vamos parar nessas regiões compatível com o nosso estado de ser. Que isso aí vai ser definido naquela condição de peso específico que nós vamos falar dela daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, na semana passada, a gente apresentou para vocês essa escala aí de criação, que é a escala de evolução dos seres.
Então, nós temos aqui, cada tracinho desse seria uma dimensão. Então, Deus estaria aqui na ponta, ele cria os 3 elementos, um desses elementos é o princípio material que vai dar origem a todas essas dimensões aí, ou seja, cada tracinho desse aí seria esse fluido cósmico universal vibrando numa determinada frequência, vamos assim dizer. Então, na medida que vai baixando aqui, vamos descendo e vai ficando cada vez mais grosseiro, até chegar num determinado ponto aqui, nós vamos ter a dimensão física. E nessa dimensão física nós vamos ter o planeta Terra. Agora, cada uma dessas dimensões aqui, elas são habitadas por diversos seres, em diversos níveis de evolução. Diversos níveis de evolução. Ok? Então, nós vamos falar agora dessa questão aqui mais próxima, mais conectada a nós. Então, dentro desse conceito, focando o olhar para o nosso estágio, dos seres que compõem os habitantes da Terra, especificamente humanos, nós vamos ter aí diversas dimensões espirituais também, diversos níveis de dimensionalidade. E nessas dimensões espirituais, então nós temos aqui a Terra seria a Terra física seria um desses tracinhos aqui. E aqui nós vamos ter 3 estágios. Nós temos a crosta da Terra, que é onde nós estamos, nós encarnados, estamos nesse corpo de carne. Nós habitamos a crosta da Terra. E aqui nós vivemos aqui temporariamente nela. Nós vamos ter aquelas regiões, vamos designar de planos espirituais. Então, a crosta aqui seria a dimensão física, dimensão material. É um só desses tracinhos aqui, ou vários desses tracinhos aqui, como a gente quiser ver. Mas não são todos. É um conjunto desses tracinhos aqui. Então, aqui, ó. Que algumas religiões vão designar de céu, de paraíso, esse tipo de coisa. E nós vamos ter os planos infernais, que algumas religiões vão falar que é o umbral, trevas, o inferno, e vai por aí afora. Ou aquelas regiões também purgatoriais. Se bem que as regiões purgatoriais seriam as regiões mais próximas aqui da crosta terrestre. Seria que as regiões intermediárias entre os planos espirituais mais elevados e propriamente a crosta e os planos infernais. Então, tem essa diferenciação aí. É isso que nós falamos. A crosta, ela está um plano, uma dimensão intermediária entre os planos espirituais mais superiores e os planos mais de sofrimentos mais densos, que alguns designam de infernais, de umbral, de trevas, de abismo e diversas outras questões aí. Entendido o gráfico, aí vamos falar o seguinte: a crosta é uma região intermediária, onde todos se juntam independentemente de. Então, na crosta aqui, todos os seres que estagiam nessas regiões nascem aqui, os que estão nessas regiões nascem aqui, os que estão nas regiões intermediárias nascem aqui. Então, aqui é onde a gente... Renasce. Nasce, ou mais propriamente, como o Centinha está lembrando ali, renasce. Então, aqui é onde nós encontramos todos com todos, independentemente da sua condição, do seu nível evolutivo, da evolução dos seus potenciais, da sua inteligência, do seu desenvolvimento. Então, aqui é onde todos são colocados, vamos dizer, de certa forma, em pé de igualdade, com as suas diferenciações. Uns são mais inteligentes, outros não, outros estão nesse estágio, outros estão naqueles, alguns estão com os sentidos embotados, ou acrisolados, ou suspensos. Tem diversas situações. Bom, quando a gente morre, para onde a gente vai?
nós vamos para aquelas regiões ou aqueles planos espirituais na conformidade do nosso peso específico. E o que é isso? O peso específico é aquele peso que é determinado pelo nosso estado de ser, que vai determinar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa visão, os nossos sentimentos que a gente alimenta, os pensamentos que a gente guarda. Tudo esse conjunto aí vai determinar a nossa moralidade, o nosso nível de evolução, um série de fatores vão determinar o nosso peso específico e isso vai determinar para qual região espiritual eu vou me localizar, eu vou me situar. Então, como nós já falamos, no plano espiritual, a gente vai, né, nessas regiões espirituais, a gente vai ter diversas dimensões, diversas dimensionalidades. E nós vamos parar nelas de acordo com o nosso peso específico. Isso nós estamos explicando aí, que o nosso peso específico ele é composto a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes, postura, nível de evolução espiritual, ou, numa palavra, pelo nosso estado de ser. Isso determina o nosso ponto aí. Aí vem aquela questão. Se você, durante a vida, você alimentou a ideia, o pensamento, o conceito de que você vai morrer e vai ficar adormecido, vai ficar dormindo depois da morte, e você se agarrou a essa ideia, acreditava nisso realmente, firmemente, quando você deixar o corpo físico, a sua tendência é entrar nesse processo de adormecimento. Chegar do lado de lá e hibernar igual urso. Porque você alimentou durante a sua vida essa ideia, esse conceito, essa postura, esse modo de ver a vida. Quando a gente morre, então, a gente vai entrar nesse estágio que a gente pode designar intermediário de erraticidade. E essa erraticidade ela é composta de diversas regiões espirituais, de diversas dimensionalidades espirituais. Algumas de sofrimento, algumas de mais bem-estar, algumas de mais alegria. E isso tudo tem a ver com aquilo que nós alimentamos mentalmente, com os nossos sentimentos, com a nossa, aquilo que a gente alimentou, aquilo que nós somos. Então, por exemplo, se uma pessoa que adora fofocar, tem prazer em fazer fofoca, falar da vida dos outros, e a gente até prejudicou pessoas e situações, a gente fez alguns danos através de uma língua solta aí, vamos assim dizer, de uma língua solta, entre os prejuízos. Quando a gente morre, como é que eu quero ir parar no céu? Não tem jeito, eu vou parar num lugar, numa zona que é específica com esse meu estado de ser. E como a gente não fez o bem, porque isso não é fazer o bem, isso é prejudicar, é prejudicial. Então a gente vai parar nessas zonas de sofrimento. Então, as zonas infernais, ela é composta também de diversas, ela é toda estratificada, em diversos níveis de existencialidades. Que lá nos evangelhos, Jesus vai se definir a isso, vai se referir a isso como as trevas exteriores. E nesses lugares a gente vai encontrar os vales, aquelas cidades, né? Mas são cidades sombrias, cidades que... É igual você chegar numa tábua de índio, por exemplo. São aquelas construções rústicas que não guarda muita beleza, aquelas coisas assim que não são muito bonitas, não são belas, né? Pessoas habitando em cavernas, diversas situações, diversas condições. E nessas zonas as pessoas geralmente estão ali satisfeitas com o que são, como são. Elas se encontram, geralmente são escravizadas por aqueles que mais inteligentes, que possuem mais poder, aqueles que lutam contra o bem, contra Jesus, contra Deus, contra a luz, eles geralmente dominam essas regiões.
Agora, tudo isso aí são criações dos próprios habitantes, dos próprios seres que vivem ali. É porque a gente vai ser aglutinado, a gente vai ser atraído para uma determinada região de acordo com o nosso estado de ser, o nosso nível de alimentação mental e emocional. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. O que eu estou alimentando? Quais ideias que eu nutro? A nível também comportamental, de atitude, de tudo isso. E como eu falei, gente, no mundo espiritual não existe mentira. Não tem como eu enganar os outros. Não adianta eu chegar lá, porque eu acredito na luz, aí eu vou para uma cidade espiritual elevada, vou para o céu, paraíso. Não, não. O peso específico é aquilo que eu falei, ele é definido pelos nossos sentimentos, pensamentos, atitudes, comportamentos. É isso que vai determinar a região para onde eu vou. Agora, o meu peso específico, eu posso mudar ele, obviamente. Se eu trabalhar na minha mudança, no meu crescimento, na minha melhoria, obviamente eu vou mudando o meu peso específico. Automaticamente eu vou me sintonizando com as zonas superiores. Porque nas zonas superiores, os planos espirituais as superiores, imperam a verdade, a luz, a sinceridade, a honestidade. As pessoas que vão constituir essas regiões, vão viver nessas regiões, elas estão buscando o seu progresso, a sua evolução, a sua melhoria, o seu aperfeiçoamento. Se eu não quero nada disso, ou se eu não consigo fazer essa confrontação, porque tem isso, né? Muitas vezes a gente fala que quer se conhecer, mas quando a gente começa a se conhecer, a gente vê que não dá conta. A gente tem muitos lados sombrios, muitas questões mal resolvidas, muitas coisas a gente não consegue lidar com elas. E lá nessas regiões eu vou ter que lidar com isso. Eu não dou conta, então a minha tendência é mergulhar para essas regiões de sofrimentos. São regiões onde impera a ausência de luz. Por isso Jesus vai definir como trevas. São regiões de trevas, de escuridão. E dependendo da dimensão onde ela se encontra, quanto mais você vai mergulhando nela, mais escuridão você vai encontrar. Mais escuridão. Tem regiões umbralinas aí, elas são tão escuras, tão densas de matéria, a luz não consegue penetrar nessas regiões. São escuridões assim, como se fosse um breu total. Onde Jesus define como trevas exteriores, e no meio espírita, muitas vezes, é designadas de abismo. Então, ele tem definido o abismo, o umbral. Na verdade, são variações dessas regiões espirituais. Só como são regiões de sofrimento, muitas religiões vão chamar ela de infernais, ou inferno. Lá é o Hades, e etc, de algumas culturas aí que foi traduzido para nós como inferno. Todas as culturas eles vão designar de nomes diferentes. Designação pode ser de nomes diferentes, mas é referência à mesma coisa, à mesma situação. Por isso que eu falei que a gente pode definir, todas as religiões vai definir lá uma região de bem-estar, de bem-aventurança, a gente falou, é o céu, o paraíso, uma região intermediária, onde vai ter aqueles ali que não estão no estágio intermediário, a pessoa não fez nem o bem nem o mal, estamos mais ou menos naquele ponto ali, onde a gente vai designar de zonas umbralinas, que são zonas intermediárias. Entre essas ondas de maior densidade material com essas zonas de menos densidade material. Então, à medida que você vai subindo no mundo espiritual, é a questão da densidade material, e nós vamos posicionando nessas dimensões conforme a nossa situação. Então, nós já somos magneticamente atraídos para elas, para uma determinada região do mundo espiritual. E como é que isso é feito? Através do meu peso específico. Meu peso específico, ele é como se fosse a gravidade que eu tenho do meu ser. É a gravidade do meu ser. E esses mundos espirituais também existe essa questão de gravitacional.
A gente é atraído para essas regiões espirituais na conformidade. Então, se a pessoa fez o bem, ajudou o próximo, auxiliou, gosta da verdade, da sinceridade, não é justo ele parar numa zona de sofrimento, não tem sentido. Então, se nas zonas infernais a gente encontra cidade, nas zonas superiores também, os seres que ali aglutinaram vão construir cidades, habitações. Então, por exemplo, na literatura espírita é muito falado da cidade espiritual, que foi narrada e descrita pelo médium Chico Xavier, o nosso lar. Ali vão reunir naquele local, aí, naquela localidade ali, aqueles seres, aqueles espíritos, aquelas pessoas que estão buscando um propósito de elevação, de crescimento, de melhoria, de superação. Eles querem, então, ou seja, a proposta delas é buscar a angelitude, chegar a anjos. Fala geograficamente onde está localizado. Você não precisa, não. Ele não quer localizar essas regiões espirituais num determinado local ou região. Mas como o mundo espiritual está em nossa volta, logicamente, essas cidades espirituais, elas também conseguem, a gente consegue fazer uma correspondência geográfica da cidade espiritual com as cidades do mundo material. Então, nas diversas cidades do mundo material, vai ter uma cidade espiritual sobre elas. Assim como tem uma cidade espiritual também abaixo dela. Então, tem a cidade espiritual inferior e a cidade espiritual superior. Tem as duas. Ocorre isso em todas as cidades do mundo. A Vicentina está lembrando ali que a cidade do nosso lar, segundo as informações, ela ficaria sobre a região do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Geograficamente, poderia ser localizada nos planos espirituais sobre a região do Rio de Janeiro. Mas em todas as cidades do mundo, a gente tem uma cidade espiritual superior e uma inferior. E na medida que o ser humano vai desenvolvendo a sua cultura, isso aí eles vão também desenvolver. Por isso que eu falei, o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Agora, a gente tem que ver o seguinte, a gente está copiando quem? O mundo superior ou o universo inferior? Tem isso. Aqui é uma mistura, é uma mescla dessas duas regiões. A crosta não é uma região intermediária, então é uma mescla. Então, a gente vai encontrar no mundo físico expressões dessas duas regiões, tanto das regiões superiores quanto das regiões inferiores. A gente encontra no mundo físico esse tipo de expressão. Então, quando eu morrer, para onde eu vou? Isso vai depender das linhas da minha vida aqui, na Terra. Eu, obviamente, de onde eu vim, porque eu posso ter vindo de uma região mais esclarecida da espiritualidade, só que quando cheguei aqui, não consegui cumprir minhas programações reencarnatórias e tudo mais, ou andei fazendo coisas que não devia, entrando por aqueles caminhos errados, e quando retornar para uma região de dificuldade, de complexidade, de sofrimento. Ou pode ocorrer o contrário, eu posso vir de uma região de sofrimento, renasço aqui na Terra, mas alimentei propósito de crescimento, de compreensão, de entendimento, de esclarecimento. Sou uma pessoa que procurei fazer o bem, auxiliar o meu próximo, entender, ajudar, promovi o bem. Obviamente, eu melhorei meu peso específico, a minha estratificação magnética, minha gravidade melhorou, a minha gravidade espiritual melhorou. Quando eu morro, eu vou ter a oportunidade de estagiar nessas regiões onde vai imperar ali o bem, essas propostas também de progresso e tudo mais. E, obviamente, tem aquelas regiões, por exemplo, quando a pessoa, muitas vezes, ela não fez nada, alimentou diversas ideias equivocadas, mas também não fez o bem, não fez o mal. Quando ela morre, elas ficam aí vagando no mundo espiritual que está mais próximo a nós. E nós estamos dentro do mundo espiritual. Estamos cercados.
Na verdade, vamos dizer, o mundo espiritual começa aqui na crosta e sobe, como também desce. Muitas vezes eu posso morrer e ficar aqui vagando aqui na terra aqui mesmo, sem rumo, sem direção, onde a gente vai chamar aí de uma erraticidade mesmo. Então, eu vou estar na erraticidade. Se eu alimento prazeres voltados para o campo material, seja na área das viciações ou não, se uma pessoa que gosta de uma cachaça, viver em função disso a vida toda, ter um prazer nisso todo, quando eu morro, eu vou procurar aquilo que eu falei, nós não mudamos, nós não nos transformamos. Eu vou continuar alimentando esse mesmo desejo, esses mesmos anseios, essa mesma busca. Aí eu vou tentar satisfazer isso, vou continuar vivendo o plano espiritual que está aqui próximo a nós, que permite esse contato com a dimensão física de alguma forma. Então tem essas questões e essas variabilidades. Agora, se eu for uma pessoa que prejudicou os outros, causou dano, fui até um assassino, quando eu desprendo do meu corpo, eu vou para essas zonas de sofrimento. Há uma atração magnética para essas zonas de sofrimento e escuridão. Quando eu desperto, já me encontro nesses locais complicados e complexos. Então, cada morte é diferenciada, porque vai depender do nível do ser que a pessoa manteve aqui na Terra, desse peso específico, que vai ser resultante, novamente, dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes, posturas, nível de evolução espiritual. E tudo isso aí vai depender do trabalho que nós realizamos sobre nós mesmos, do bem que nós fizemos, do mal que nós produzimos. Tudo isso aí vai formar esse bojo aí que vai definir os lugares para onde eu vou quando a gente deixa o corpo. Então, é muito variado. Existe uma variação muito grande. Se a pessoa, repetindo aí, se a pessoa fez o mal, prejudicou, trapaceou, enganou, roubou, causou danos aos outros, na medida que a gente vai trabalhando nas linhas do mal, o nosso peso vai ficando cada vez mais pesado. E nós vamos nos sintonizando com essas regiões de sofrimento, essas trevas exteriores de Jesus, né? Com essas cidades, ou com esses lugares sombrios, esses vales sombrios aí, de muita luta, muito sofrimento. E vai se sintonizando com elas. Se a pessoa não fez nenhum, não fez nem outro, mais ou menos, também não procurou esclarecimento, não procurou informação, viveu a vida. Ia na igreja lá, né, só para mostrar para os outros. Não estava muito naquelas coisas, não. Então, ia lá para se unir com o grupo, participar ali. Tal. A crença dela era da boca para fora. Quando ela morre, muitas vezes elas podem continuar a nossa volta aqui nesse mundo espiritual mais próximo a nós. A gente fala se encontrar ligados à Terra. Muitas vezes convivendo entre os familiares, entre os amigos, no local do serviço, onde as pessoas elas mantinham aqueles pontos de referência e de contato. São atraídos para esses lugares. Às vezes a pessoa morre, continua trabalhando, em todo dia para o servicinho, vem para casa, vai para o serviço. Continua nesse vai e vem, como se nada aconteceu. Por quê? A pessoa não procurou se esclarecer, não procurou entender. Jesus falava, onde está o teu tesouro, está o seu coração. Exatamente. Então, se o meu coração está voltado para as coisas aqui do mundo, vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar por aqui mesmo. E muitas vezes até vem, porque essas pessoas que habitam essas regiões mais esclarecidas do mundo espiritual, elas militam em todas essas regiões, tanto de sofrimento quanto das suas zonas intermediárias. Elas procuram ajudar os outros. Mas, assim como Deus não violenta nenhum dos seres que ele criou, é como Jesus também não nos violenta,
Essas pessoas que trabalham nas linhas do bem, do entendimento, do esclarecimento, da maturidade, também não vai violentar ninguém. Às vezes eu chego, conversa com o outro, explica, faz um convite, mas a pessoa não quer. Por isso que isso que a Vicentina falou é muito importante, essa fala de Jesus. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração, tem muito a ver com isso, porque quais os interesses eu alimento? O que eu busco? O que eu quero? O que eu espero? O que eu desejo? É isso que nós estamos falando. E isso aí vai determinar a minha vida depois da morte. E se a minha busca é pelas coisas do mundo, pelos prazeres do mundo, pelas ilusões, por tudo isso aí, eu vou ficar por aqui mesmo. Essas regiões mais próximas da Terra, ligado a essas coisas. Agora, se eu busco aquelas coisas mais complicadas, viver naquelas linhas de fazer o mal, prejuízo, trazer prejuízo à natureza, aos seres da criação divina, aos animais, ao ser humano, ao meu próximo, aí eu vou mergulhar para essas zonas de sofrimento. Agora, se é uma pessoa que produz o bem, obviamente essas pessoas mais esclarecidas que estão nesses níveis melhores vão me ajudar, vão me aparar. O semelhante atraindo o semelhante. Então, nos casos de morte também a gente encontra isso. Aqueles seres mais esclarecidos vêm ajudar aqueles que fazem o bem. Assim como os seres maléficos, que a gente chama de diabos, as religiões vão chamar de diabos, demônios, satanás, etc., etc., dão diversas designações. Se eles te alimentaram, se eles te proporcionaram diversos favores e tudo mais, se tinha estreitas conexões com eles, quando você for morrer, eles também vão vir te buscar. Ligação, conexão. Semelhantes atraindo semelhantes. São as companhias. Então, quais companhias eu estou alimentando? E a gente atrai as nossas companhias pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos. A gente tem que ter cuidado. E, como um livro que eu acabei de ler, um minutinho de bobeira, um pensamentozinho errado pode atrair um demônio lá, como dizem nas religiões lá. Um espírito, um ser equivocado. Então, as cidades espirituais, elas são criadas, formadas e compostas por pessoas que se propõem ou buscam sua evolução, seu crescimento, sua conscientização, a sua melhoria, seu aperfeiçoamento, como nós falamos. Essas cidades são designadas de céu, são verdadeiros paraísos. Bem, nós temos aqui, sugerir para vocês, a gente tem 3 livros aí, que vai falar um pouco dessas realidades que nós trouxemos aqui, nós apresentamos para vocês. Eles vão apresentar aí algumas coisas nessa direção. Uma delas aí é Uma Evangélica no Além. A gente recomenda aí muito esse livro aí. Todos os livros que eu vou recomendar aqui tem um errozinho, um outro erro, mas nada assim que, vamos dizer, depõe totalmente contra a obra e tornaria a obra irrecomendável. Não. E vão apresentar muitas coisas interessantes. A história de uma evangélica, o que acontece com ela, ela realmente acreditava nessa questão de que ia morrer, ia ficar dormindo. O que ela viu, vivenciou, ela vai narrar a sua vivência, a sua experiência que ela teve. Ela vai nos contar isso aí. Então, a justiça de Deus jamais se engana. Isso é algo que nós temos que ter sempre em mente. Jamais. E a gente não consegue enganar ela. Esqueçamos disso. Isso não é possível. Jesus já nos alertou há 2000 anos atrás que a cada um seria dado conforme as suas obras. É uma verdade. O que nós acabamos de falar. Se eu passo a vida prejudicando os outros, causando danos, prejuízos, como é que eu vou querer ir para o céu? Se eu não quero me conhecer, se eu não quero melhorar, se eu não quero me transformar, também como é que eu quero chegar no céu? Não é possível. Se na Terra as pessoas conseguem enganar umas às outras com as suas falsas posturas de humildade, de bondade, de subserviência,
de caridade, de amizade, etc, etc, e tem milhões de etc. No mundo espiritual, não há como. Aquilo que eu falei para vocês. O mundo espiritual é o mundo da verdade. Então, no além, ou seja, nós temos o além e o aquém. O aquém é onde nós estamos aqui agora, onde nós estamos estagiando. O além é esse mundo que a gente vai encontrar após a morte. Então, lá no além, não há enganos, não há como enganar. Lá a gente vai encontrar a vida, e a vida abundante, estuante, em movimento. O mundo espiritual é o mundo da verdade, é isso que eu acabei de falar. Ninguém consegue mentir nem esconder mais os seus reais, seus verdadeiros sentimentos. Não tem jeito. Se você é mentiroso, vai ficar estampado lá, se você for fofoqueiro. O que você sentir vai ser visto por todos, vai ser percebido por todos. Não tem como enganar. Por isso que muitos de nós nos refugiamos nas zonas de escuridão. E nessas zonas de escuridão, a gente não consegue ver nada. Consequentemente, a gente imagina que também não está sendo visto. Por isso nós vamos para esses lugares. Entendeu? Então, no mundo espiritual, as pessoas se reúnem pelas afinidades de pensamentos, de atitudes e sentimentos. Foi essa ideia que nós tentamos trazer para vocês. Então, essas estratificações. Então, se eu gosto da pinguinha, eu vou para uma região onde todos gostam disso. Se eu gosto da fofoca, eu vou para essa região. Agora, se eu quero me conhecer, se eu quero melhorar, eu vou para a região, vou encontrar pessoas que têm também esse mesmo interesse, essa mesma postura. Mas realmente, não da boca para fora. Porque aqui eu consigo enganar o outro. Não, eu quero me conhecer. Aí entra num grupo, entra no outro, vai na igreja, vai lá no outro, acredita em Jesus, mas no fundo... Então, o mundo espiritual é o mundo da verdade. Então, esse é um livro que a gente indica. Um outro livro é esse aí, Além do Véu. Nós não chegamos a ler ainda não. Nós o adquirimos, mas ainda não lemos. Esse anterior, nós o lemos. E gostamos dele. E esse aqui a gente não lê. A Clara, ela não compreendia o porquê dos terríveis momentos pelos quais estava passando. Seus sentimentos tornavam-se confusos e ela via todos os seus planos desmoronarem-se bem diante dos seus olhos. O medo, a repulsa, a lembrança e a dor e a violência sofrida através das mãos de um homem descontrolado tomaram lugar em seu coração, ao mesmo tempo em que sentia seu casamento ruir sem que nada pudesse fazer. Seria o acaso o causador de tudo? Existiria propósito para os sofrimentos da vida? Por que existe o mal? Um livro que nos mostra que na justiça, no amor e na misericórdia de Deus, nada acontece por acaso. Sendo tudo parte de um aprendizado necessário para que seus filhos possam encontrar o caminho para a própria evolução e para a tão desejada felicidade. E que, mesmo sem a profunda compreensão dos inevitáveis caminhos da vida, deve-se manter a fé no Criador, porque sempre haverá uma razão misericordiosa, mesmo que além do véu. Então, vou trazer a história da Clara, as suas vivências aqui na Terra, como é que ela passou por esse processo da morte, como que isso foi para ela esse morrer. Ela parece que foi morta pelo marido descontrolado, um homem bruto, onde ela vai entender o sofrimento, tudo aquilo que aconteceu com ela vai começar a compreender, passar por todo um processo. Aqui nós estamos falando, não existe sofrimento eterno. Tudo está dentro da pauta da aprendizagem. Então não importa as nossas crenças, as nossas coisas. Até mesmo, muitas vezes, as nossas posturas e comportamentos, apesar das consequências que a gente vai acarrear em razão deles. Mas todo mundo vai aprender. E vai ter a oportunidade de refazer caminhos, consertar, se reajustar dentro do amor divino, dentro do amor de Deus. Agora, a gente vai sofrer as consequências dos nossos atos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas ações e tudo mais. Por isso que a gente vai nascer aqui, nessas infinidade de situações, a gente vai vivenciar aqui, sofrer tudo que a gente sofre. Tudo tem uma explicação.
Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Um outro que a gente indica aí, o último livro que nós indicamos é isso aí. Ninguém foge de si mesmo. Contido bastante coisa. A gente não consegue fugir de si mesmo. Não há como. A gente pode enganar, mentir, trapacear os outros aí, mas de si a gente não foge. E quando a gente retorna para o mundo espiritual, o grande problema é esse. A gente vai dar de cara consigo mesmo, tal qual é. Sem máscaras, sem mentiras, sem enganações, sem trapaças. Esse que é o grande problema. Então, assim que abriu os olhos, sua esperança de que tudo acabaria desapareceu. A pessoa acreditava que ia morrer e não deixaria de existir. Só que não. Então, as dores que sentia eram ainda maiores. Seu choro era compulsivo. E a angústia que estava em seu peito se multiplicou algumas vezes. O remorso pelo que havia feito ainda assombrava a sua consciência. Como fora capaz disso? Esfregava suas mãos em seu corpo, em seus braços, em seu rosto, como se tentasse arrancar a própria vida de sua morte. A confusão em sua mente crescia instante após instante, e à medida que tentava encontrar refúgio em meio ao caos onde se encontrava, sentia-se cada vez menor, mais abandonada e sozinha. Não havia onde pudesse se segurar ou se socorrer. Cecília só queria morrer, de novo. Todos nós sabemos que novas etapas em nossa evolução espiritual somente serão atingidas após a necessária libertação das nossas dívidas de outrora. Também não há segredo de que nenhum de nós se libertará sozinho, mas sim junto às pessoas que no passado foram aprisionadas às dores e mágoas por nós mesmos causados. E este romance de desejos, amores impossíveis, angústia e de clamor pela liberdade nos leva a uma estrada redentora de aprendizado na comprovação de que, inevitavelmente, ninguém foge de si mesmo. Então, nós apresentamos 3 livros aí que vai trazer a história de pessoas vivendo em situações diferentes e encarando esse processo de retorno ao mundo espiritual. São depoimentos, porque a comunicabilidade entre nós e esse mundo espiritual, ela é patente. Ela está registrada na Bíblia cristã e em todas as culturas do mundo, em todas as culturas, desde as religiões lá pré-históricas, as religiões atuais, todo o seu cabedal de livros que a compõem e a sustentam, informa que essa comunicabilidade, essa relação entre nós e os ditos mortos, ela é real e existe. Existem provas, existe tudo. Agora você tem que investigar, você tem que estudar. Na própria Bíblia, do Gênesis até lá o Apocalipse, está cheio dessas narrativas. Moisés conversando com Deus, Eva conversando com a serpente, tudo isso aí, Jesus conversando com Moisés, está cheio. Essa comunicação é perene. E é de lá a origem dos conhecimentos que chegam ao mundo para nós aqui. Todo conhecimento, todo o progresso da humanidade vem através desses meios chegando até nós. E através dessas informações a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai se aprimorando, vai tudo mais. Então fica aí. E aqui a gente encerra esse estudo de hoje aí, na esperança e expectativa que tenha trazido alguns esclarecimentos, alguma coisa aí para vocês aí. Então vamos à nossa prece, a gente já está avançado nas horas. Você queria trazer alguma coisinha, Vicente? Não? Ok aí? Então vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico, orientador de todos nós, nesses instantes, ao encerrarmos o estudo desta noite, gratos pela oportunidade, agradecidos pelo amparo, pela assistência, a presença amiga
agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que nos chegaram. E lembrando do nosso grupo Conhecer, no WhatsApp, rogamos as tuas bênçãos em favor de todos os seus membros. E também te pedimos, Senhor, abençoar a todos aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir no futuro. E te pedimos de estender estas bênçãos em favor de toda a humanidade. E ao finalizarmos uma vez mais, vos rogamos, Senhor, ser com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, a todos, meu boa noite e até a próxima. Tchau.